Hora de conversar com Felipe Killing, falando direto de Londres. Vamos saber se a terça-feira é promissora também no Oriente Médio, né, Killing? Porque tem um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza sobre a mesa e dessa vez o cenário é mais otimista. Será que agora vai? Bom dia. Tudo bom, Carla? Bom dia a você, Fábio, Sheila, a todos que nos acompanham. Existe um otimismo, claro que é um otimismo moderado, porque em outras negociações a gente imaginava que haveria um anúncio e aí de última hora apareceu um problema. Mas fontes ligadas às conversas estão otimistas, inclusive está acontecendo neste momento uma coletiva de imprensa em Doha, no Catar, lembrando que o Catar é um país mediador, porque abriga a liderança do Hamas e mantém ligações diplomáticas com diversos países do Ocidente, sobretudo os Estados Unidos. Participam também dessas negociações integrantes do atual governo americano de Joe Biden e também do próximo governo de Donald Trump. Lembrando que Trump assume a Casa Branca no próximo dia 20. Então, seria um acordo semelhante àquele que já foi ventilado e colocado na mesa pelos Estados Unidos meses atrás, em 3 fases. Então, na primeira fase, a gente teria a liberação de alguns reféns em troca da liberação de alguns prisioneiros palestinos e a saída parcial ou completa das tropas israelenses da faixa de Gaza. Um ponto sensível tem sido aquele corredor Filadélfia, né? Benjamin Netanyahu disse que não pode abrir mão do corredor Filadélfia porque é uma faixa de terra que faz fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito e que, segundo o governo de Israel, é por lá que entram armas que abastecem o Hamas. Numa segunda fase, haveria a liberação de outros reféns, aí reféns provavelmente militares, e também a liberação de outros prisioneiros palestinos, e uma terceira fase de reconstrução da faixa de Gaza. Vale destacar que Israel tem um governo de extrema-direita, com parte desse governo contra um cessar-fogo, mas que dessa vez, pelo menos, existe um otimismo maior. Então, a gente vai acompanhar no dia de hoje, lembrando que existem muitas pessoas interessadas. Claro que tanto Joe Biden quer dar uma última notícia boa antes de entregar o governo, e o Donald Trump talvez queira capitalizar politicamente, falando: não, esse acordo saiu porque eles sabem que eu vou entrar e mandei um integrante do meu governo para essas negociações, independentemente disso. Quem vai capitalizar politicamente esse acordo, se de fato ele for anunciado, vai significar o fim dos bombardeios, pelo menos momentaneamente, na faixa de Gaza, bombardeios que já mataram mais de 46 mil civis, destruíram toda a região, então os civis estão sofrendo bastante, e também vai trazer um pouco de conforto aos familiares dos reféns, sabendo que aqueles que estão vivos podem ser liberados nos próximos dias. Bom, uma das etapas fundamentais, né, para esse cessar-fogo seria a libertação de prisioneiros palestinos. E desse ponto de vista, Israel sempre resistiu bastante em aceitar, até porque há um histórico em Israel, Killing, de que lá atrás, décadas passadas, quando houve negociação por parte de Israel com o Hamas para a libertação de prisioneiros em troca de reféns, em troca de um soldado refém, inclusive, que passou anos nas mãos do Hamas, entre esses palestinos libertados estava um homem que depois veio a participar do atentado terrorista, o massacre que houve em outubro de 2023. Então, tem aí uma complexidade importante quando se fala da libertação de prisioneiros, e seriam quantos? Aproximadamente de 1.000, né? Pelo menos é o que se fala do lado palestino. E ainda assim, Israel concordou? Então, porque existe uma lista, né, pré-aprovada. Israel não vai soltar aquelas pessoas que acredita que podem representar risco à segurança. Então, fala-se em mais de 1.000. Tem nessa lista prisioneiros que estão cumprindo mais de 15 anos de prisão, então são prisioneiros acusados de terrorismo, mas Israel precisa aprovar essa lista. Claro que são negociações complexas. Estima-se que Israel tenha mais de 6.000 prisioneiros palestinos. Agora precisa saber exatamente quem dessa lista Israel vai pré-aprovar, mas certamente haverá pessoas que são muito importantes para o Hamas e que podem representar um risco à segurança de Israel. Então, esse é o cálculo que precisa ser feito. Benjamin Netanyahu vai precisar, claro, da aprovação do seu gabinete, mas existe essa lista aí que está sendo negociada há bastante tempo. Israel, sim, está disposto a liberar mais de 1.000 prisioneiros palestinos. Agora resta saber quem eles vão pré-aprovar nessa troca por reféns. Felipe